CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Conta pra gente, nosso destaque de tecnologia hoje é muito comum, né? Exatamente, Fernanda. Assim, é muito comum essa confusão que acontece, né? Ou seja, alguém acaba de contratar uma nova linha de celular e ao instalar o WhatsApp, ele descobre que aquele telefone já estava habilitado naquele WhatsApp para uma outra pessoa, né? E por que isso pode acontecer? Na verdade, isso ocorre com alguma frequência porque as operadoras, elas reutilizam, né, ou reciclam os números abandonados. Números de telefone que alguém fez um contrato, fez algum tipo de uso daquela linha e depois ela abandonou e cancelou o contrato e foi pedir uma outra linha, por exemplo, aquela linha ficou abandonada. E aí, aquela linha, em algum momento, vai ser reutilizada para um novo contrato, né, em relação a isso. E aí, o usuário antigo que tinha colocado o WhatsApp naquela linha, ficou pendente lá, naquele telefone do WhatsApp, fica conectado lá. E aí, o que acontece, né? Ou seja, o que pode ser feito nessa situação? Que você tenha uma linha nova, mas o WhatsApp lá cheio de grupos, contatos, né? Pessoas falando com aquele número lá, achando que ainda é o proprietário do telefone antigo, mas aí não é mais aquele usuário que tem. Então, a primeira coisa que o usuário que está nessa situação precisa fazer é editar o perfil da conta do WhatsApp com as suas informações. Coloca a sua foto, coloca seu nome, coloca os seus dados lá que tem que ser preenchidos lá no perfil do WhatsApp para sinalizar para as outras pessoas que ainda tem aquele número como contato, que aquele contato mudou, que não é aquela pessoa mais que estava antigamente proprietária daquela linha. Também é interessante que o usuário saia dos grupos de WhatsApp que a outra pessoa participava, né, que o proprietário antigo da linha participava, e também bloquear os contatos antigos que porventura apareçam lá, que não estão na sua lista de contatos, que apareçam conversando, você bloquear aqueles números da outra pessoa lá para poder elas não entrarem em contato, né, com você, não, com cobranças e outras coisas mais, né? Então você não sabe quem era o proprietário antigo, você pode receber cobranças, até ameaças muitas vezes nesse caso. Então bloquear os contatos antigos do WhatsApp da outra pessoa também é uma questão interessante, né, nesse caso. Uma situação bem mais complicada é se o WhatsApp da outra pessoa tiver aquele PIN, aquela senha, né, de autenticação de 2 fatores. Aí realmente é uma situação bastante complicada. Por quê? Porque o número do WhatsApp, ele só é liberado nessa situação quando ele fica 45 dias inativo, ou seja, sem nenhum tipo de troca de mensagens a partir dessa conta, o WhatsApp aí sim considera aquele número como um número abandonado e aí ele volta às configurações básicas sem o PIN novamente. Então, se o usuário realmente precisar utilizar essa linha de telefone, é importante que ele, então tem que esperar os 45 dias de inatividade dessa conta para que o PIN seja desativado e você consiga ter acesso a essas informações, né, dessa situação. Então, isso infelizmente é uma questão em relação a isso. Mas, obviamente, se o usuário não quiser esperar esse tempo todo, né, ele pode ir na operadora e solicitar a compra ou a troca, né, daquele número de telefone por um outro, exatamente alegando que ali tinha um WhatsApp, que tem PIN, e ele não consegue usar aquela situação. Então essa é uma questão. Infelizmente, não é possível evitar a compra de um chip reciclado, né, dessa situação, mas a gente pode se precaver antes de utilizar o telefone, testar para saber se aquele telefone que você está agora, né, adquirindo, aquela linha nova que você está adquirindo, se ela já tem o WhatsApp instalado. Então, basicamente, você chegando na operadora, tem um número novo lá, né, que você vai usar esse número novo agora, vá para um WhatsApp qualquer, né, e adiciona esse número no WhatsApp e verifica se o WhatsApp vai informar você que aquele número tem WhatsApp. Se já tem WhatsApp, então é melhor que você peça um outro número, porque aquele lá vai te dar problema nesse caso, em relação a isso. Então, algumas dicas aí para quem está nessa situação de que comprou uma linha de telefone celular nova e aí quando foi instalar o celular, o WhatsApp redescobriu que na verdade já tinha um WhatsApp associado àquela linha, né, e o usuário já tinha uma atividade nesse WhatsApp. Eu mesmo já caí nessa. Comprei um celular para minha filha com chip, achando que o chip era zero, mas era de uma pessoa que deve.
E olha só. E aí você imagina o número de ligações que minha adolescente recebe por dia de pessoas cobrando ela de uma coisa que não é dela, entendeu? E o pior é que a gente fala, olha, esse número não é... Aí eles acham que a gente tá querendo passar eles para trás. Isso, já fala do tipo, né? Fazer de conta que esse celular não é mais do, sei lá, do João, do José, do Fernando, né? E não para. Aí... Você bloqueia, vem outro número que entra, assim, é complicado. É complicado, assim. Aí nesse caso, né, assim, uma alternativa é voltar para a operadora e falar assim, olha, está acontecendo essa situação aqui, eu quero mudar o telefone novamente, né, para um outro número, né, que tenha a chance de não ter esses problemas, que a gente, na verdade, não tem como evitar, né, isso aqui, né, principalmente nessa situação de cobrança, né, mas pelo menos você trocar para um outro número, você tem uma outra chance de talvez não ser, né, um número já utilizado para isso. Mas é complicado, realmente bem complicada a situação. Pois é, agora as operadoras não poderiam informar para a gente que aquele número já teve? Então, o que elas fazem normalmente, Fernanda, é que elas, na hora de trocar, né, de reutilizar aquele chip, elas já têm um período de quarentena, exatamente desses 45 dias do próprio WhatsApp, né? Isso eles normalmente tentam respeitar. Infelizmente, algumas vezes não acontece isso, mas eles tentam respeitar de forma que quando passou os 45 dias do WhatsApp inativo, né, naquela linha, porque a linha ficou parada durante 45 dias, isso minimiza um pouco o problema, né? Mas elas poderiam avisar que realmente aquela linha é uma linha que foi utilizada para uma outra pessoa, né, para você. Mas é bem difícil, porque hoje em dia o reuso de linhas, né, não dá para as operadoras sempre fornecerem números novos, né? Ou seja, não teria como ela fazer isso pela quantidade de linhas que a gente tem hoje habilitadas no Brasil. Mas elas deveriam pelo menos avisar que esse número é um número reutilizado, né? Pelo menos isso. É isso. Bom, gente, quem tiver sugestões aí para o tema de hoje, pode mandar para cá, viu? 992994297. A gente fala de tecnologia com Gilberto Sodré. E quando você recebe um número, né, de um chip aí que já foi utilizado por outros, as dificuldades de quem contrata uma nova linha e que vem com o WhatsApp, inclusive, de outra pessoa. Ô, Gilberto, já chegou pergunta aqui. Como faço para evitar o quê? Vamos lá. Que o meu WhatsApp... Conta aí, Schaefer. O Gilmar, ele pergunta, Gilberto, como faz para evitar no WhatsApp dele esses sites de jogos? Entendi muito bem essa dúvida, mas aí ele pergunta como faz para ver também se o celular dele está sendo espionado. Tem como espionar o celular de alguém, Gilberto? Então, Gilmar, obrigado pela pergunta. Tem sim, infelizmente, tem essa situação de espionagem. O que você deve observar, né, assim, alguns sintomas de que o aparelho está com algum tipo de software malicioso, que está espionando tudo que você faz lá. Primeiro, normalmente a bateria costuma ser consumida muito mais rapidamente do que no uso normal. Então, ou seja, ele tinha o celular tinha um certo comportamento, né? E aí ele agora começou a gastar bateria demais, né? Outra coisa é esquentar, né? Fora do normal, né? E outra é o consumo do plano de dados também fora do normal também. Isso são indícios que você está sendo espionado, né, nesse ambiente ou nesse telefone. Esquentar é um indício? Porque assim, como o software ele roda, né, monitorando tudo que acontece dentro do celular, então ele costuma exigir mais da CPU, o que leva o telefone a ficar mais quente, ou esquentar mais do que o normal, né, no dia a dia. Olha, essa é uma dica, hein? E o plano de dados sendo consumido mais se você não tiver feito nada de diferente, né? Exatamente, ou seja, você está usando, você tem lá um consumo, você sabe no consumo normal que você tem do seu plano de dados mensalmente, né? E aí chega num mês que o seu plano de dados acaba na metade do mês, né? Você, não usei nada de diferente, não usei nada fora do que eu sempre uso no meu celular, mas o meu plano de dados acabou na metade do mês, ou seja, tem alguém consumindo os dados que não sou eu, né? Provavelmente algum aplicativo malicioso dentro do celular. Uhum. E sobre esse site de jogos, eu acho que é porque você recebe no WhatsApp o convite, não é isso, gente? Para esse site de jogos? Se for exatamente essa questão, na verdade, o seu número foi coletado por algum desses sites de spam e estão mandando spam para você. A sugestão é bloquear esses números que estão mandando esse tipo de propaganda
indevida para você, né? Eu, normalmente, quando eu recebo esse tipo de propaganda indevida, eu denuncio e bloqueio o número, porque eu não pedi, né? Não, é uma questão bastante invasiva, como eu faço com o telefone também, quando ligam para mim oferecendo algum tipo de plano de saúde, plano de cartão de crédito, né? Eu denuncio e bloqueio o número também. Aqui, já temos alguma orientação do ouvinte, próprio ouvinte? Não, na verdade é uma dúvida minha mesmo para o Gilberto, ainda nesse tema, nesse assunto de jogos, né, de sites de jogos. Isso tem acontecido com frequência no Instagram, Gilberto. Aqueles jogos ilegais do tigrinho, de roleta, de cassino. Acontece com muita frequência de eu receber uma mensagem ou uma solicitação de amizade, né, de perfis. Você vê que não tem nenhuma identificação, é só uma foto ali daquele site, do jogo. Nesse caso não tem muito o que fazer, além de excluir a solicitação e bloquear o usuário, né? Você pode denunciar também. No Instagram também você tem como, na hora de bloquear, você tem como denunciar como spam, propaganda, fraude, alguma coisa assim, e bloquear aquele número também. Isso vai chamar a atenção do próprio Instagram, se você faz a denúncia e bloqueia, que aquele perfil é um perfil que está importunando os usuários, e eles provavelmente vão bloquear em algum momento esse perfil. Entendido. Vamos pro golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Bom, a gente está na fase de inscrições para o Enem 2024. E os criminosos, basicamente, aproveitam, né, todos os assuntos que estão em moda, né, ou estão em alta evidência no Brasil, para tentar aplicar seus golpes. Não foi diferente com o Enem. Os golpistas, eles criaram uma página falsa de inscrição do Enem, que inclusive emitia boletos no valor de inscrição, e as pessoas muitas vezes caíram nesse boleto, nesse golpe, e pagaram o boleto e não estão inscritas no Enem, né? Além de ter perdido dinheiro, não estão inscritas no Enem e pagaram um boleto em relação a isso. O que foi surpreendente, talvez não surpreendente, mas uma inovação desse golpe, né? É que os criminosos, né, eles pagaram uma propaganda, né, um link patrocinado no Google. Então, quando alguém pesquisava lá sobre inscrições Enem 2024, aparecia no primeiro link da página, né, como link patrocinado, o link falso, né? Logo abaixo aparecia o link verdadeiro do GovBR, que era o link de inscrição do Enem. Mas no topo da página aparecia esse link falso. E aí, muitas pessoas clicavam no primeiro link lá de uma vez. E aí, caiu numa página que é muito parecida com o link da página do Enem, faziam lá sua inscrição, pagavam o boleto, mas na verdade estavam dando dinheiro para o golpista em relação a isso. É importante lembrar que a página oficial de inscrição do Enem, o acesso é pelo GovBR, e não é por um login com o seu CPF, o senha ou coisa parecida. Então, essa é uma situação. Felizmente, a página ela foi retirada do ar já. Então, ela já não está mais disponível na internet. Mas isso gera um alerta para a gente, em qualquer situação dessas que a gente tem de grande repercussão nacional. A gente está no segundo semestre, agora tem as eleições também, e aí aparecem aqueles golpes, tipo, seu título de eleitor vai vencer, clique aqui para renovar, né? E toda hora que tem algum tipo de situação de grande repercussão nacional, os golpistas utilizam esse tema para aplicar seus golpes. O Gilberto estava dando uma lida aí nessas páginas de tecnologia, e que os golpes agora estão cada vez mais reais, né? Porque com a inteligência eles simulam tudo, né? Não só a voz, agora é a cara também da pessoa. Exatamente, eles fazem um vídeo com aquela pessoa, é falso o vídeo, obviamente, criado por inteligência artificial, com o rosto daquela pessoa, com a voz daquela pessoa, falando lá propaganda, falando para você clicar naquele link que você ganhou uma promoção, né, ou coisa parecida. Então, realmente, a gente hoje em dia tem que tomar, se já tínhamos que tomar cuidado no passado, agora muito mais ainda. Imagina, hein? Agora tem até a fake news do golpe, né? Se é golpe ou não golpe, né? Exatamente. E assim, é interessante que os golpistas, eles se utilizam até da própria internet, no sentido até, assim, nesse caso do golpe do Enem, que eles pagaram, né, ao Google, né, um link patrocinado na parte de pesquisas, né, de relação à inscrição do Enem, e colocaram uma página falsa lá. Então, quem fazia a busca no Google, né, do Inscrições Enem 2024, o primeiro link que aparecia na página era o link falso. E aí muitas pessoas caíram nesse golpe, infelizmente. Né? E aí é importante lembrar que quem caiu nesse golpe tem que voltar na página verdadeira e fazer a sua inscrição, porque você não fez inscrição no Enem. Então pode ter uma surpresa lá na frente, que você acha que fez inscrição, chega lá no dia do Enem, não tem sua inscrição lá. Então isso é mais grave ainda.
É isso. Bom, temos o que? A ouvinte Débora. Ela está contando aqui sobre a situação do WhatsApp dela. Meu número está comigo há 25 anos e mesmo assim recebo muitas chamadas procurando por uma outra pessoa e ela pergunta como é que a gente resolve. Nesse caso, provavelmente o que acontece, esse número está com ela há muito tempo, é que alguém, na hora que fez o cadastro, né, em algum local ou em algum site, botou o número dela. Ou erroneamente digitou um número parecido com o número que era parecido com o número dela e digitou o número dela, e aí ela ficou cadastrada num site que depois foi coletado por esses sites de spam ou de cobrança em relação a isso, e aí estão ligando para ela nesse caso. Então, nesse caso, não me parece ser um link, um número reutilizado, mas sim alguém que fez um cadastro errado. E aí, na verdade, não tem muito o que fazer, a não ser talvez descobrir onde foi o cadastro errado, mas bloquear os números que estão inadvertidamente ligando para ela. É isso. Obrigada, Gilberto. Até sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.